Olá, candidatos e professores do estado de São Paulo. Meu nome é Fernando Jorge. Tem esse canal aqui que eu estou fazendo uns vídeos do concurso que teve há pouco, né, de professor do estado de São Paulo. E aconteceu algumas polêmicas, né? E apareceu uns políticos tentando fazer como eu coloquei ali, uma interferência política na prova, porque alguns professores se sentiram mal em fazer o que teria que fazer, né, que é dar aula para um vídeo simulando uma aula de 7 minutos, né, com os temas definidos. E esse político, que é o Carlos Gianazzi, né, que é um conhecido político que toca nesses assuntos de professorado, um dos questionamentos foi que esse vídeo era coisa para youtuber, né? Aí eu desafiei ele, eu falei, ó, eu quero ver o Felipe Neto me dando aula de convolução e transformada de Laplace, já que ele é o melhor professor que tem, quer dizer, melhor professor não, ele é o melhor youtuber que tem, né, um dos melhores, o que mais ganhou dinheiro no Brasil e tudo mais. Então, se ele é youtuber, ele simplesmente faz um vídeo me ensinando convolução, que na faculdade de engenharia elétrica eu não aprendi direito isso não. Teorema da convolução e transformada de Laplace. Se ele der o vídeo, eu falo, realmente tem que ser youtuber mesmo para ser professor. Mas acredito que, independente da qualidade dele de ser youtuber, eu duvido muito da capacidade dele de ensinar alguma coisa. Se não é imitar foca, mexer com Nutella, e agora ele está enveredando para política também. E esses caras aí que aparecem da política, o pessoal fala, não, mas você está falando mal dele, você não concorda nada com ele, você tem que ver que esse político ajuda os professores. Não, ele não ajuda os professores. Ele ajuda alguns tipos de professores. Nesse caso aqui, os professores que ele queria ajudar são os professores que têm títulos, mestrado, doutorado, pós-doutorado, 20 anos de sala de aula. Segundo ele, esses professores foram atrapalhados por causa desse vídeo. Mas se o cara tem tudo isso e não consegue dar uma aulinha de 7 minutos, simular um tema contemporâneo para dar uma aulinha assim de 7 minutinhos e simulando que tá numa classe de aula, é sinal que tem algum problema, né? Ou talvez essas pós-graduações dele não serviram para muita coisa, ou ele não gosta muito de dar aula, né? Porque não é possível que uma pessoa com 20 anos de experiência não consegue simular uma aula de 7 minutos. Por mais que a pessoa não entenda muito de tecnologia, hoje qualquer sobrinho, qualquer filho, qualquer até vizinho de 15 anos aí, você contratar ele por uns R$ 50, você consegue ele te ajudar a fazer essa aula. Já para fazer um mestrado e um doutorado, tem que ser da bolinha dos pedagogos lá, é muito difícil. Eu tentei fazer uma especialização na onde eu me formei em matemática e a preferência era para professor em sala de aula. Então eu sempre ficava da centésima colocação para frente. Aí entravam os primeiros 40 e aí depois, 2, 3 meses, esse povo desistia e a vaga ficava obsoleta, né? Quer dizer, perdia-se a vaga, né? Sendo também que meu curso, matemática, não existe mais. Em poucos lugares tem curso presencial de matemática, porque ele se tornou não sustentável. Entra 100 alunos e forma 5, né? Na minha classe EAD, a gente começou com 77 alunos. E aí, perto de formar, lá no TCC que a gente ia lá em São João del Rei, eu reclamei para a diretoria, ó, a gente está com 15 alunos e desses 15, alguns querem desistir. Aí, em pleno auditório, com umas 50, 60 pessoas,
o diretor falou, nossa, vocês estão com 15, que maravilha. Quer dizer, ele achou bom, porque na época dele, acho que formaram 3. Então, assim, não que eu concorde com alguma ajuda, o que eu para evasão. Eu acho que tanto a evasão de alunos da faculdade quanto do ensino médio, fundamental, e tal, a evasão existe e não é passando um aluno mesmo sem ele saber nada. Isso foi a pior, como que fala? Foi a pior solução que encontraram. Os tucanos e a pedrizada lá acharam melhor passar todo mundo. E foi a pior das piores soluções que encontraram. Tem cara com quase 18 anos que mal escreve, mal lê, porque foi passado nas matérias lá nos anos e sem saber nada, sem ter nota. Então é aquela coisa de passar. é, a- o critério de nota já é ridículo, né? Na época que eu fiz o meu estágio, a professora falou assim, não, tem que tirar 3. Aí eu pensei, bom, de 5 tem que tirar 3, né? Ela falou, não, não, é de 10 tem que tirar 3. Eu falei, nossa senhora. Então todo mundo passa. Ela falou, não, não, metade fica de recuperação. Eu falei, credo, metade não consegue tirar 3 em 10. Ela falou, não, não consegue. Eu falei, mas e aí? Não, aí eles fazem recuperação. Aí metade desse povo que faz recuperação passa. E metade fica. Aí eu falei, então aí eles são reprovados. Não, não, aí tem um trabalhinho para fazer, e depois tem conselho de classe, aí depois tem uma reunião com os pais. Eu falei, nossa, assim, então é muito. É uma tristeza isso, né? E na faculdade, evasão praticamente está a mesma coisa, né? No meu curso, 77 bons alunos, que seriam ótimos professores, sobraram 15. Mas muito por causa dessa coisa aí na videoaula. A pessoa não consegue se desafiar a dar uma videoaula. Às vezes o cara que tem pós-graduação fala, eu não vou me sujeitar, eu com meu patamar de pós-graduando, PhD, eu dei aula em Harvard, eu não vou dar uma aulinha michuruca de. Às vezes o cara fez isso. Ou às vezes ele não sabe também. E outra, esse cara que tem 20 anos de casa e pós-graduação, ele não quer dar aula, ele que tá lá oportunamente para depois pegar um cargo, usar a sala de aula como trampolim de cargo administrativo, que é ridículo também. Aí ele vai causar um dano nesse concurso, porque ele vai gerar uma vaga. Quer dizer, a sorte que. Outro caso também, que um outro professor aí achou que as 15 mil vagas são 15 mil vagas, mas ele já está contando com as 100 mil. Quer dizer, o cara é louco, né? Se tem 15 mil vagas, são 15 mil vagas. As 100 mil vagas na categoria O é outros 500, né? Mas assim, ele achou que quem fosse aprovado. Ele achou que quem fosse aprovado nas 15 mil estava aprovado, e quem fosse aprovado depois das 15 também está aprovado. E não teria diferença nenhuma, porque o estado é ilimitado. Se fosse uma cidadezinha de 1.000 habitantes, ele explicou, né? É ridículo, né? A coisa que ele falou, né? É típico de. Não vou nem falar, mas ele falou que uma cidadezinha de 1.000 habitantes, 10 vagas assim, já tá bom demais, porque senão vai dar problema. Mas como o Estado tem um poder gigante e ilimitado, então 15 mil vagas não é nada, pode ser 100 mil que tá tranquilo. Não. O Estado é tão limitado quanto a cidadezinha de 1.000 vagas, de 1.000 habitantes. Só que a ordem de grandeza é maior. Então você tem que prestar conta, assim. Dá a impressão que se ele trabalhar numa indústria que produz 1 milhão de chocolate, ele pode dar um balão nos aí que ninguém vai sentir falta. Não. Um faz a diferença. Então, se nesse caso teve 15 mil vagas, que tanto o Gianazzi quanto esse professor, esqueci o nome dele, acho que é Lucas, falou que era ridículo, que não existe diferença, eu falei, bom, 15 mil vagas eu achei pouco também, né? As questões, no caso, português e matemática que teve mais vagas, né? Então as outras matérias tiveram pouquíssimas vagas.
Então eu acho que 15 mil é pouco. Mas fazer um concurso de 100 mil vagas de uma vez é muito perigoso, porque pode gerar injustiças, pode dar confusão. Aí me falaram que numa época aí, acho que há 10 anos atrás, teve um concurso enorme e tal. E deu tudo certo. Mas eu acho muito crítico, assim. Eu prefiro que tenha concursos, né, isso é minha preferência, né? De ano em ano, com 15 mil ou mais, acho que até umas 20 mil vagas, 30 mil vagas, aumentando as vagas das outras matérias, né? E aí, de ano em ano, até resolver o problema da categoria O, né? E detalhe, esse professor aí que falou isso aí dessas vagas, falou que estão querendo rir da cara de. Ninguém está querendo rir. Quem faz um concurso desse é muito gasto, é muita. Como fala? Esse concurso, ainda mais a VUNESP prima pelo critério. Eu achei muito bom a VUNESP não ceder essas interferências políticas e nem essa pressão de sindicato, pressão de gente que está na educação lá só para atrapalhar. Se a VUNESP continuar nessa conduta deles, perfeito. O que é a VUNESP? Depois eu vou mostrar o que a VUNESP fez, né? Mas voltando ao cara lá que falou que vaga ilimitada, então quem passa em. Porque professor tem 100 mil categoria O, então é 15 mil vagas mais é 100 mil. Não. Quando você faz um concurso, você tem que ter o dinheiro, o orçamento do concurso. Aí é criado uma comissão de concurso. Essa comissão está lá bem escrita no edital, tem os nomes das pessoas. Então, são servidores, tem muito a perder se der errado. Quer dizer, são servidores que eu acredito que dormiu muito pouco essa época. Mas por quê? Para dar tudo certo. Ninguém quis rir de cara de ninguém. Essa prova de vídeo aí, ela é tão importante que o critério de desempate entre os professores é exatamente a nota da videoaula. E o critério de desempate, ele só quer dizer, o segundo critério, né, que o primeiro por lei é para pessoas maiores de 60 anos. Então, o segundo critério de desempate é a nota da videoaula. E eu acho que, assim, apesar de ser 7 minutos muito pouco, mas dá pra ver bem se a pessoa tem algum problema de dar aula, tem alguma inibição. Eu nunca dei aula na minha vida, sempre no meu estágio eu fui o segundo professor, a professora que fazia tudo. Então eu comprei aquela lousa ali, ó, no Mercado Livre, né? Porque agora tá tudo taxado. Então, e outra, no exterior demora muito. Então eu comprei aquela lousa, comprei um giz líquido, tá por aqui e dei uma olhada como que usar em sala de aula e fiquei em pé, né? Pus na parede. Eu ia ficar sentado igual eu tô agora, mas até no edital fala para você ser expressivo, mexer as mãos, ter expressões faciais e interagir com os alunos fictícios, né? Que está na simulação da sala de aula. Então uma coisa que eu fiz nessa prova, eu li bem esse edital. Então muito desse pessoal que tirou zero não leu o edital. E uma coisa que tinha que fazer nessa prova de videoaula, você unir o seu conteúdo que você está dando ao seu tema transversal. No meu caso era medidas de grandeza e essa medida de grandeza também eles colocaram uma observação, principalmente grandezas de dados de informática, lá aqueles kilobytes, megabytes, terabytes, gigabytes e tal. Aí, para fazer esse link entre o que eu estava mostrando para os alunos com os prefixos e uma questão curiosa é que eu tinha vários disquetes desde 1960, inclusive esse aqui, ó, é um cartão perfurado, não sei se consegue ver aí. Esse cartão perfurado tem 900 bytes. Se ele for totalmente perfurado, dá 900 bytes de informação. Aí eu mostrei aqui é um HD, ó,
esse HD tem 250 gigabytes. Então eu mostrei essas coisas, mostrei a evolução da tecnologia ao longo dos anos, né? Como que você consegue é, diminuir o tamanho desses aparelhos, né, e aumentar drasticamente a capacidade de armazenamento. Então foi o enlace entre o que eu estava dando na sala de aula da matemática com a ciência e tecnologia, que era meu tema transversal. Eu acredito que muitos dos pós-graduandos não tenha visto isso, e aí quis só falar do tema e não foi pelo lado transversal também. Aí rodou, né? Zero, não tem o que fazer. Bom, e aqui que hoje nós estamos no dia 2 de dezembro, né? É, e saiu alguma coisa aqui, ó. Era para sair no dia 29, né? A classificação por local, mas não saiu ainda. Mas hoje saiu assim, ó, um PDF de 3 páginas, né? Do estado de São Paulo, falando sobre prova prática, videoaula, critérios de avaliação. A prova prática consistia na simulação de uma aula gravada em vídeo, com duração de 5 a 7 minutos. A simulação poderia ser tanto na sala de aula. Quer dizer, isso aqui ó, é uma cópia. Ó. Para os candidatos concorrentes a vagas de componentes curriculares, o tema da videoaula deverá ser desenvolvido a partir dos temas contemporâneos transversais, TCT, e das habilidades obrigatórias relacionadas à prática docente, previsto no anexo 4 do edital. Então, basicamente, eles estão repetindo o edital. Então, eu falei, ó, eles não leram o edital. E agora a Unesp é bem educada, em vez de falar isso, ela está mostrando de novo tudo que foi colocado lá. O deputado lá, Carlos Janassi, falou que era obscuro. Não tem nada de obscuro. Tava tudo escrito, tudo desenvolvido no edital, tudo certinho. Era só até o cuidado com o celular, colocar ele no modo horizontal, na parte maior, e gravar. Quer dizer, até isso eles cuidaram. Então não tem nada obscuro nesse negócio. Era só seguir o que estava lá. Era permitida a utilização de diferentes recursos de mídia. No entanto, o candidato deveria aparecer na imagem da videoaula durante todo o tempo de gravação. Se ele deixasse de aparecer em algum tempo, era zero. Pequenos intervalos sem a presença do candidato foram tolerados. Então, eles fizeram uma. Então, o que eu acho que aconteceu aqui? Pela falta de experiência, talvez, né? Não que a pessoa tem que ser youtuber ou não, mas pela falta de experiência, às vezes o cara tá mostrando um negócio, vai pegar alguma coisa e faz assim, ó. E volta, quer dizer, eu fiquei 2 segundos fora, nem sei porque eu não tô vendo, não tô me vendo na tela aqui. Eu tô gravando essa live, mas a tela, a minha janelinha tá embaixo dessa apresentação, então eu não sei se eu saí da tela. Mas é assim, ó, vou pegar, vou guardar o óculos ali, aí eu faço isso aqui, aí sair da tela. Teoricamente seria zero, mas pelo que está escrito aqui, eles toleraram alguns segundos. Então aí, ó, foi aceita inclusão de mídia, que não fosse da autoria do candidato. Por exemplo, vídeo institucional, a gravação do candidato, desde que essa mídia não ocupasse mais de 20% do tempo total da videoaula. E que o conteúdo fosse efetivamente utilizado pelo candidato na apresentação da sua aula, ou seja, o candidato deveria comentar o conteúdo da mídia relacionado ao TCT escolhido para sua aula, não simplesmente exibi-la. Então, eu acho que tinha que, assim, no caso de alunos, né, o Genésio fala tanto que o cara não tem que ser um youtuber. Não, você tem que dar uma aula e tem que fazer o aluno se interessar por que você está falando. Então, essa minha ideia de mostrar os disquetes, né, ao longo do tempo, esse disquete perfurado aí, que é um cartão perfurado, dos anos 60, na época que meu pai, não, na época que meus pais estavam na escola. Era o que tinha na época, era o disquete que tinha na época. Acho que ele nem viu esse disquete. Nem existia em casa isso aí. Em casa acho que começou nos anos 80, 90. Aí eu tenho um flop disk, tenho um disco rígido, tenho um zip drive. Aí eu mostrei vários disquetes.
E eu acho que isso faz o aluno ficar curioso, né, para saber. Ó, na avaliação da videoaula foram considerados a apresentação dos conteúdos, retomada e finalização da aula, avaliou-se se o candidato apresenta as ideias seguindo uma sequência lógica, linear. Então, na época que eu escolhi meu tema, então lá, falar sobre números grandes, sobre as unidades, eu imaginei que fosse notação científica, né? Que quando se fala em número grande em matemática, fala-se em notação científica. Mas aí eu fiquei encucado, eu falei, mas não é notação científica, porque aqui está falando para usar medidas ótimas de. Então, aí eu pensei, não é notação científica. Se eu tivesse feito de notação científica, teria sido zero, porque eu teria fugido do tema. O que ele queria é que eu usasse é, os números grandes com as unidades. Por exemplo, o quilômetro, que é uma unidade grande para a gente, né, no dia a dia, mas tem o anos-luz, que é uma unidade assim, ultra gigante. Né? Então, o anos-luz serve para você descrever a distância entre planetas, entre astros na astronomia, né? Galáxia e tudo mais. Aí tem o parsec, tem outras medidas também. Então eu falei algumas delas, né? Não fui muito, porque o tempo era muito escasso, então eu não podia ficar perdendo muito tempo nessas medidas, né? E aí eu já fui também para informática, porque aí a molecada acho que tem mais acesso a isso, né? Astronomia é uma bolha, né? Então pouca gente gosta de astronomia, gosta desse negócio de Via Láctea, de estrela e tal. Eu, na minha época de criança, eu adorava isso, porque a minha vida inteira foi em cima de telhado, eu tinha um telescópio, então para mim também era muito fácil falar sobre isso. Mas eu percebi que se eu falasse só sobre isso, ia ficar uma coisa chata. Então, a parte que teve de informática, eu acho que deu uma melhora na curiosidade. Por isso que minha nota foi boa, né? Ó, comentários. Teve pontuação penalizada se o candidato não fez a apresentação do conteúdo da aula aos alunos que a finalizou abruptamente, assim como aquele que apresentou a aula sem organização lógica, progressiva e coerente. Você tinha que até conversar. Eu perguntei para os alunos se eles sabem sobre essas unidades astronômicas, né, tal. Alguns falaram alguma. Eu simulei que estava perguntando e aí eu falei não, isso não é assim não. Isso a gente pode ver à tarde na aula do PEI, a gente pode melhorar isso com exercícios e com vídeos. Aí eu falei que a gente podia numa aula mais de curiosidades ensinar mais coisas, mas o que eu queria demonstrar é que tem várias medidas e cada medida tem sua particularidade e e seu alcance. Então seria para uma função, mas isso já fugiria dessa aula que era bem precisa. Então era isso que a pessoa tinha que falar. Ela não pode falar igual um robô, né? E na hora de finalizar, fala assim, ó, gente, quem tiver dúvida, mande uma mensagem e tal, que na próxima aula antes de começar a aula, a gente dá uma olhada nas dúvidas do pessoal e explica alguma coisa bem rápido. Então, assim, para não ficar aquela coisa é, cortar. Então, aí quem finalizou abruptamente, quem não seguiu uma lógica também foi penalizado. Então, o que eu fiz? Eu gravei essa aula umas 20 vezes, só isso, 20 vezes. Quem foi meus primeiros juízes? O pessoal aqui de casa. Ó, minha aula tá boa? Pode ser crítico. Aí aqui é tudo leigo também, porque é tudo de humanas. Então aí elas entenderam alguma coisa, não entenderam outra. O que elas não entenderam, elas me falavam, e aí eu melhorava essa parte. Aí eu gravei umas 20 vezes. Aí quando começou a melhorar, aí eu fui deletando as ruins, né? E aí depois que eu gravei e fiz o upload lá para Vunesp, mesmo assim eu assisti mais umas 5 vezes para ver se não travava, não travou. Então,
que é isso? Toque? Não, não é toque. É você ter certeza que o negócio vai funcionar. Toque que eu falo é aquele problema que a pessoa fica obcecado para ver se. Não, não é. Você faz e cada vez melhora. Aí você usa a sua família para te criticar, e como eles são leigos, né? Então ajuda a falar o que não entendeu. E aí você melhora aquilo com a linguagem para outra coisa, outro critério é que tinha que ser uma linguagem para a sala de aula que estava especificada lá no edital. Talvez o pós-doutorado lá deu uma aula de doutorado para as crianças, é zero também. Então não tem jeito. Então tem que ler o edital. E eu aprendi isso levando ferro nas provas de pedagogia, porque eu sou matemático. Pedagogia já é um pouco de humanas. Eu sempre me ferrava em pedagogia. Aí eu falei, não, dessa vez eu vou ler esse edital até as vírgulas. E não deu outra nessa parte aí. Tanto é que eu sempre dançava também nas perguntas abertas, né? Muito chato para mim aquilo que eu não entendi. Às vezes era uma pergunta. Não, aí eu li esse edital de cabo a rabo, comprei livros, fiz um monte de coisa, fiz um investimento bom dessa vez. E aí a pergunta aberta eu tirei nota boa também. Por quê? Porque eu aprendi a escrever do jeito que a pedagogia gosta, usando porque antigamente eu escrevia com minhas palavras, não palavras pedagógicas. Agora eu aprendi a pedagogia, eu aprendi sobre PEI, eu aprendi do protagonismo do aluno em sala de aula, que ele tem que ser o líder, que ele tem que. Aí o PEI é no outro horário, pode ser à tarde, e nesse horário à tarde, o protagonismo do aluno que vai ser levado em conta de acordo com o seu interesse e tudo mais. Então, foi isso que fez eu, pela primeira vez numa prova de concurso de professor, e melhor do que eu esperava, porque eu fiz uma. Aqui em Ribeirão teve uma prova que eu fui muito bem, só que eles chamaram pouquíssimos professores. Era para ter sido chamado nesse concurso último aqui da minha cidade, porque eu fui bem colocado, mas o que me ferrou foi a pedagogia. Aí esse eu estudei pedagogia, comprei livro, anotei todas as palavras uma coisa que a Grêmio Estudantil, protagonismo, que mais? Flexibilidade de avaliação, li livros de tudo quanto é jeito, comprei não, né? Peguei no Kindle aquele livro sobre racismo, sobre os quilombolas, porque o quilombola a gente vê no Jornal Nacional, naqueles jornais, mas eu nem sabia que tinha bastante aqui no estado de São Paulo. Tem bastante lugares quilombolas. Aí, para você ter uma ideia de como eu estudei, eu sabia até o nome dos lugares quilombolas, porque eu falei, vai que cite 5 nomes de locais quilombolas no estado de São Paulo. Se caísse essa questão aberta, eu saberia colocar os 5 nomes. Então, tinha no livro lá uma foto de uma mulher lá e falava a palavra, agora eu não lembro mais, mas uma palavra que significava, acho que mulher, um troço assim. Então, assim, deixa eu anotar isso. Então, eu fui bem criterioso nesses estudos, né? E coisas que às vezes a gente leva, porque por ser muito exato, muito matemático, leva meio com a barriga. Então eu falei, não, agora eu tenho que. Então eu anotei as cidades quilombolas, as regiões, anotei as palavras quilombolas, qual que é a população quilombola. Aí naquele negócio do racismo, eu tinha definições de racismo estrutural e outros tipos de racismo. Escrevi tudo num papel e o Kindle mesmo ele consegue grafar, né, no próprio Kindle, e eu consigo fazer uma nota. Então eu fiz todas as notas, quando ele falava de qualquer coisa, racismo alguma coisa, eu já grafava, porque também a escravidão foi lá na. Então, aí agora o cara que sofre o racismo está contando, e os termos que ele usa são os termos que
a gente tem que colocar na prova, então o que que eu fiz? Vamos aprender esse termo. Primeira coisa que eu faço, aprender esses termos. Então, racismo estrutural, racismo do quê? Então eu já sabia tudo disso. Se eu escrevesse com as minhas próprias palavras, eu estaria criando coisa. E aí às vezes o cara coloca X, fala, não, não é isso que eu perguntei. Aí eu posso, nesse sentido, ele fala assim, não, você falou de um outro tipo de racismo que não é estrutural. Então aí eu já ia rodar. Então, o que que eu aprendi? As palavras são importantes e tem palavras que são necessárias nesse estudo de pedagogia. Matemática é só número, né? E algumas letrinhas. Então, pra gente não tem essa coisa de ficar é, nas palavras certinho. Então, é uma coisa que eu tive que ser humilde o suficiente para entrar na área de humanas e aprender com isso a chamar as coisas pelo que elas realmente são, né? Então fica uma dica aí para os próximos concursos. Então, olha lá, ó, cada coisa aqui, ó, ele ó, avaliou se o candidato utiliza metodologias que instigam a participação do estudante. Então, metodologia, mostrar um, um dispositivo. Candidato que apresentou em sala apenas lendo o texto teve nota zero nesse quesito. Teve a nota comprometida o candidato que excessiva e repetidamente ministrou aula de costas para o público. Engraçado que eu tenho uma lousa que ela é transparente. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo dela aqui. Acho que no meu canal tem o edital do INSS. No edital do INSS eu fiz lá uma crítica sobre o edital do INSS nessa lousa. Ela é transparente e tem uma luz de LED e você escreve com neon. E a câmera desinverte. Então eu escrevo aqui, a câmera desinverte e você que está aí vendo, você vê na posição certa. Essa lousa chama Lightboard. Incrível que durante a Covid eu não vi ninguém mexendo com isso aqui no Brasil. E nas faculdades internacionais e principalmente na Índia, os caras estão com essa lightboard para cima e para baixo. Não é muito difícil de fazer e ela é muito legal de se mexer. Só que eu achei, então nesse caso aqui, na lightboard eu escrevo olhando para a câmera. Meu olho fica aqui, ó, e meu rosto fica porque é transparente. Então eu deixo uma área para aparecer minha cara e escrevo aqui, ó. Então eu vou escrevendo, ou se não já está escrito, eu só vou ticando e falando. Então eu sempre estou olhando o público. Então isso para dar aula de. Essa luz é para dar aula de exercício é muito boa, porque você está olhando o público, você está fazendo as expressões para o público, para os seus alunos. Só que eu achei que essa lousa era uma inovação muito grande para esse tipo de pedida. E eu achei que ia ser uma árvore de Natal e eu poderia pegar minha nota ser rebaixada por causa disso. Então, o que que eu pensei? Uma coisa que ia ser muito legal para ser inovadora até, eu achei, não, eu posso dançar, é melhor pegar aquela luzinha ali tradicional, que eu já deixei tudo escrito e fui falando e fui preenchendo, né, completando. Então, para não ficar muito tempo de costa para o público, eu fui completando e fui perguntando para eles, para fazer para mexer com a classe. Então, essa coisa também eu cuidei. Também teve a nota comprometida do candidato que fez uso de edição de vídeo. Quando a edição apresentou cortes que comprometeram a qualidade da aula, ou quando o candidato acelerou a gravação. Não, isso aí eu não usei, não. Eu só cortei assim, quando eu gaguejei muito, né, que fica, aí eu corto, resolve um pouquinho. Essa mídia não poderia tomar tempo excessivo da aula, porque se você também se você não faz o tempo certo e acelera, você fica com voz de pato, né? E se você desacelera, você fica com aquela voz de cansativo, né? Então eu deixei, assim, a única coisa que eu editei foi o espaço, né, tal, para pegar, para não aparecer outras coisas que não a lousa, eu na lousa me vendo tal.
Linguagem, tom de voz, expressões faciais e corporais, né? Então isso aqui era importante. Por isso que eu não fiquei sentado, né? Não fiquei em pé para ter esse. Olha lá, o candidato que apresentou na sala de aula aparecendo apenas em segundo plano, janela lateral, complementando a avaliação de expressões faciais, teve pontuação comprometida. Erros graves e recorrentes da linguagem inadequada foram penalizados. Então, igual vocês estão me vendo aí numa telinha, e isso não pode. E por isso que eu pensei, vou comprar essa lousa aí e vou ficar metade dela. Eu dividi a lousa no meio, metade eu dava aula, metade eu ficava e metade eu dava aula, então não tinha problema. Aí a gestão de tempo, ó, avalia se o candidato fez boa gestão de tempo. Ó, comentários, encerrando abrupto ou inexistente foi penalizado. Também teve pontuação reduzida o candidato que inclui mídia, que tomou muito tempo. Então, eu não coloquei mídia nenhuma, eu mostrei igual eu mostrei para vocês aqui. Só que a câmera que eu usei foi uma câmera melhorzinha, né? Não foi uma webcam. Então ela tem maior captação. E aí eu consegui. E outra, eu conseguia me ver nela. Então eu conseguia saber o que eu estava fazendo, né? Então a grade de pontuação foi atribuída a nota zero, a videoaula não foi. Aí tem todo, ó. Não abordou o TCT correspondente à habilidade escolhida, ó. Não dirigiu-se ao público-alvo previsto para o TCT. Então, eu acho que o que pegou os caras lá que sabiam muito era que eles fizeram as aulas e não usou o tema transversal, né? E esse tema transversal eu só aprendi que era tema transversal porque eu estudei pedagogia. Eu falei, o que é transversal? Ah, transversal é você falar de um assunto em várias matérias. Beleza, então anotei isso. Então eu preciso falar das unidades, que eu estou falando de números grandes, em outras matérias. Então eu usei a ciência e a tecnologia para falar desses números grandes. Então era isso que eu estava pedindo. A VUNESP é tão criteriosa que ela tem esses métodos de pontuação. Ó. Então ela usou N1, tá em vermelho, ó. Então nota. Aí fica igual que carnaval. Nota 10. Apresentou ideias seguindo uma sequência lógica, linear, com início, meio e fim. Isso aqui, início, meio e fim, ele falou umas 20 vezes. Contemplando introdução, isso aqui ele falou muito no edital. Então, nota 10. Tirou 5, ó. Apresenta as ideias de maneira parcialmente lógica e linear, sem muita clareza em alguns momentos. Realiza. Então, tirou 5. E tirou 0. Apresenta ideias de maneira confusa, sem sequência lógica, sem clareza e sem linearidade. Então, quer dizer, ó, eu estou fazendo quase uma live aqui. Não estou live porque eu não estou online. Mas esse papo que eu falo com a câmera, que eu também não eu tô começando agora com isso, fica meio confuso as ideias, porque você vai falando, eu falei do deputado, depois falei da matéria, então esse meu vídeo bruto fica muito confuso. Aí qual é a diferença desse vídeo que eu estou fazendo agora do vídeo que eu fiz para o VUNESP? As 20 vezes que eu repeti ele. E a pergunta que eu fiz para meus familiares: tá bom, vocês entenderam? Ah, isso aqui tá muito confuso, ó, isso aqui tá. Entendeu? Então, eu pego o vídeo, tá confuso, eu vou lá e. Não, acho que isso aqui eu vou colocar em primeiro lugar. Não, essa ideia aqui de planeta tá esquisito. Esses planetas aqui ninguém vai saber que é planeta. Não, não, eu vou colocar duas galáxias, que fica melhor. Quer dizer, então, você vai falando e tem os feedbacks dos familiares e você vai se assistindo. Então, você tem que ser crítico com você mesmo também. Não pode falar assim, não, eu sou bom demais, tá tudo bem. Não. Você fala assim, ó, ixi, tá ruim, vou ter que fazer mais. Aí, faz mais um. Ah, melhorei nisso. Ó, ganhei mais 10 segundos. Ixi, mas ainda passou 2 minutos. Então tem que cortar. E aí vai, e aí você vai fazendo. E aí o que eu fazia? Eu peguei um papel, então eu fazia a versão 1, versão 2, versão 3, versão 4. E cada versão eu colocava a minha crítica e a crítica dos meus familiares. Aí ficava bom, porque os familiares falando, você falando e fazendo,
Então você vai melhorando. E outra, eu sempre tentava ao tempo, né? Tanto é que meu vídeo deu 6 minutos e 50 segundos, parece. Então é quase ali. E o tempo era muito curto, então você tinha que resumir e simplificar. Então fazer alguma coisa muito complexa dava problema. Então aí, dois encaminhamentos metodológicos e recursos didáticos digitais, utiliza metodologias que instigam a participação do estudante, aplicando atividades e recursos didáticos digitais condizentes, gráficos, esquemas, slides, vídeos. Então, como eu usei essa lousa é uma lousa que tem giz líquido, né? O giz líquido por si só ele é bem colorido e deixa muito atraente para a criança e para a garotada em geral o resultado final. E eu fiz umas lacunas, né, que eles tinham que eu perguntava, quem sabe isso aqui, ia preenchendo. Então, e aí eu evitava de ficar muito tempo de costa pro aluno, né? E isso ajudou, eu não sabia disso, né? O comentário que ele fez, eu percebi, eu falei, bom, eu tive um professor de engenharia elétrica lá, que era PhD também, e professor de Harvard. Essa matéria eu fiz bastante, eu bombei umas 2 vezes, 3, 4. E chama eletromagnetismo, né? E não entrava na minha cabeça eletromagnetismo, porque esse professor simplesmente ficava meia hora de costa pra gente, enchendo a lousa de coisa. Depois ele lia o que ele escreveu e aí ele ficava falando alguma coisinha e ia embora, todo santo dia. E 7 horas da manhã, que você acordava e ficava lá assim. Aí sempre a mesma coisa, não mudava nunca. Eu até falei, professor, por que você não dá aula às 10 horas? Muda, muda com outro professor de outra matéria e dar essa sua aula às 10 horas. Não, não, porque eu preciso fazer muita coisa. Eu sou um professor que sou muito ativo aqui e eu preciso do tempo. Quer dizer, é dedicação exclusiva, mas ele estava preocupado com outras coisas, né? Não estava preocupado muito com a aula, não. Eu só passei na matéria dele o dia que ele apresentou uma apostila de todos os exercícios que ele deu em prova. Tanto é que eu mostrei para um professor aqui da minha cidade. Ele falou, mas essas provas aqui é prova de pós-graduação. Eu falei, não, essa prova ele dava na nossa aula lá, né, no nosso curso de graduação de engenharia elétrica. Mais da metade da classe não passava. Para passar tinha que dar muita sorte. E a aula dele era uma caca. Ele era pós-doutorando e tal, com aula nos Estados Unidos e tudo mais, mas a aula dele, a didática é zero, completamente ruim. Ó. Ele era um dos piores professores nossos lá e não queria mudar uma vírgula para a, melhorar as condições porque a aula dele sempre era 7 horas da manhã, todo mundo praticamente quase que dormia na sala dele porque não aguentava aquele marasmo, né? E era triste, mas passamos assim, esse desterro aí, né? E em compensação eu tive um professor de cálculo 4 que era professor de cursinho. Esse professor, nossa, né, tudo de bom. A Laplace, ele que ensinou Laplace pra gente. Eu queria ver o Felipe Neto ensinando, o youtuber Felipe Neto ensinando Laplace pra gente, igual ele ensinava. O professor era excelente. Porque ele era super didático, ele fazia a gente entender, e os desenhos dele parecia. Ele tinha que ser investigado, pena que ele não tá mais entre a gente, né? Mas ele tinha que ser investigado pela NASA, porque o desenho dele era umas coisas de louco. E era muito bom, era muito engraçado, e a aula nunca era igual a outra, assim, era muito bom. Pena que existem poucos professores iguais a ele, né? Então, ó, voltando, aí, ó, se você não utiliza metodologias que instigam a participação dos estudantes, a metodologia que eu fiz é colocar as lacunas para eles completarem, né, mostrar ou as utiliza, porém, estabelecendo pouca relação entre teoria e prática, utilizando-se de recursos didáticos e digitais que não envolvem a participação ativa dos estudantes e apresentam desconectados da aprendizagem proposta, é zero.
Aí, ó, linguagem, tom de voz, expressões faciais e corporais, ó. Então, ó, demonstram linguagem, clareza, coerência, variação, tom de voz, entusiasmo, ritmo, modulação, postura, gestos adequados. Por isso que eu fiquei em pé, não fiquei sentado igual eu estou agora. Alterando-os de acordo com o momento da aula, promovendo por meio de questionamentos uma interação entre estudantes e conhecimento, conteúdo. Faz uso da linguagem adequada, clara. Então, isso você vai adquirindo repetidas vezes, né? Agora, ó, demonstra dificuldade na linguagem, clareza, tom de voz monótono, falta de entusiasmo e ritmo de modulação, postura e gestos que não se alternam de acordo com. Quer dizer, o cara fica igual uma múmia paralítica, né? Prejudicando a atenção e a interação do estudante. Utiliza a linguagem de difícil compreensão que não considera. Então, você tinha que olhar aquela coluna lá para saber qual que era o seu estudante, para falar na linguagem dele. O meu estudante era de 9º ano. Então a linguagem que eu usei deu certinho. Eliminei os nomes dos planetas lá, que não fazia sentido. Coloquei lá Agora nessa parte de computação eu tenho certeza que eles entenderiam tudo de bom. Então isso aí era tranquilo. E agora, ó, gestão de tempo, a N4. Faz uma boa gestão do tempo na aula, cumprindo o planejado, contemplando boa explicação dos conteúdos e equilibrando entre as fases da aula. Introdução, contextualização, aprofundamento e conclusão. De novo, o tripé pilar lá, né? Aí, tirou zero, faz gestão de tempo de maneira inadequada, estendendo em uma das fases da aula, sobrando quase nenhum tempo para as demais. Então, isso aí eu cuidei direitinho da parte de astronomia e cuidei da parte de informática. Sendo que eu dei um pouquinho de mais ênfase em informática porque eu tinha que demonstrar os drivers, né? Os disquetes lá. Então, deu certinho para falar, deu certinho para mostrar e ainda deu certinho para falar as coisas que a gente ia fazer depois no pós-aula. E aí despedir dos alunos, igual eles falaram, para não terminar a aula abruptamente. Então, nossa, se a VUNESP se manter desse jeito, isso aqui simplesmente foi um tapa na cara do Carlos Gianazzi, que falou que o negócio estava obscuro. Não tem nada de obscuro. Acredito que aqueles caras do pós-doutorado estão morrendo de vergonha, né? Que não tem nada de obscuro aqui, ó. Tá muito bem claro e eles repetiram de novo o que eu li dezenas de vezes. Então, a minha ideia é que eles leiam o edital tá tudo lá. Inclusive, nos jornais falaram que essa prova deu mais ênfase à videoaula do que a titulação. Não necessariamente. Porque eu fiz um estudo aqui dos titulados que passaram. Então foram classificados 10.000 pessoas. Dessas 10.000 pessoas, 5.000 tinham títulos e outros 5.000 não tinham. E aí eu fiz os critérios procura minhas aulas aqui onde eu fiz que tá lá, tá direitinho. Dos 100 primeiros candidatos, quantos tinham título? Dos 500 primeiros, quantos tinham título? O título faz você subir. Se eu tivesse os 20 pontos de título e experiência em sala de aula, eu seria, acho que, o terceiro colocado geral na matemática. O terceiro ou quarto. E olha que eu fiquei lá embaixo, estou em 2.500 e alguma coisa lá. E teve um cara que fez uma videoaula aí, fez um cara do YouTube aí e falou, ó, eu tirei 66, parece, 6 pontos a mais do que eu, ficou em 1.010. Então, 6 pontos já dá 1.500. O cara fez 6 pontos a mais do que eu na prova, e ele tá 1.500 colocações na minha frente. Para você ver, se a pessoa tem título, ela pode ter 10 pontos de título, né? Desde doutorando, mestrando, especializações. Então 10 pontos. 6 pontos te dá 1.500 a mais, né? Mas o título te dá 10 pontos. E se você deu aula em 2018, 19, 20, 21, 22,
Para cada ano que você deu, você ganha 2 pontos de experiência, né? Então são mais 10 pontos. Então com esses 20 pontos eu seria o terceiro colocado geral. O terceiro, quarto, quinto, sei lá. Com 6 pontos a mais, eu seria o milésimo colocado. Quer dizer, então, olha como que é bom o título, né? Quer dizer, título não é a questão do vídeo, ela foi importante, valeu 40, o título vale 20. Isso não quer dizer que o título ele é menos importante do que o vídeo. Quer dizer que é um a mais. Você não pode colocar 90 pontos para título e 10 pro resto, senão você vai passar quem tem título, né? Isso é ridículo também. E título também, pelo que nós vimos aqui, não é questão de sabedoria, porque a pessoa pode fazer um doutorado ou um mestrado muito de outra, como fala, não tem nada a ver com aula, né? E dar uma aula porcaria. Então, quer dizer, não é 100% garantido que quem tem título vai ser um bom professor. Tanto é que esse meu professor deu aula nos Estados Unidos, lá não tinha Paulo Freire, e aí quando veio pra cá ele achou que a gente também era tudo não Paulo Freire. Sabia tudo que ele falava, assim, blá, 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 blá. Sabia a linguagem matemática de tudo quanto é coisa. Quer dizer, não, aqui no Brasil, para ensinar a matemática aplicada à física, o professor tem que pegar na mão e fazer junto, que senão não vai. Por quê? Porque a gente não aprendeu desse jeito. Não aprendeu com o americano que fica falando lá na frente e os alunos ficam tentando acertar oralmente, né? A gente não tem essa aula oral que você fala oralmente uma coisa que é matemática. A gente precisa escrever, precisa entender, precisa enxergar. E eles não, eles fazem isso já há muito tempo. Então é mais tranquilo. E leem bastante também, né? A leitura leva você a saber bem mais coisas, né? E a gente não, eu lia os livros aqui que eu lia não tinha nada a ver com a minha área, então penei bastante. Tive que, tive que fazer assim, mundos e fundos para aprender matemática mesmo, porque nesse país matemática é muito difícil, o ensino é muito ruim. E uma das formas de eu ser um bom professor é tentando ser o que ninguém foi para mim. Eu só tive bons professores, igual esse cara que deu aula de Laplace para mim na faculdade, e alguns no cursinho, antes de eu entrar na faculdade, na engenharia elétrica, né? Que aí o cara era, nossa, era uma palestra didática, igual ele falava, né? O cara era muito bom. Aí nessa época eu aprendi a matemática, acho que eu tava com a idade certa também pra aprender. E os caras são bons de cursinho, né? Você gasta, mas vale a pena. Bom, é isso. Tá ficando muito grande esse vídeo, né? Já, já falei demais. Mas, bom, continuo na mesma colocação. Não aconteceu nada na colocação. Eu acho que se a Unesp só mostrou, falou, ó, a videoaula não é youtuber não, é isso aqui que nós pedimos. Quem não fez, dançou, e quem fez, parabéns. E eles repetiram o negócio aqui. Então tomara que eles não sofram essa pressão de sindicato, de político, né? Que político não quer saber, né? O político só quer ajeitar para ganhar voto, né? E o a Unesp foi excelente aqui. Ela simplesmente repetiu o que falou no edital. E quem sabe no ano que vem tem outra prova dessa, né? E esses caras que foram mal consigam. Então, falando aquele negócio de não fazer uma prova só valendo para 100 mil, faz várias provas com um menor número de vagas, mas aí a pessoa vai aprendendo com as provas. Então, na próxima prova, ela sabe que tem que dar uma melhorada no vídeo. E eu tenho que dar uma melhorada nos meus títulos, né? Então, esse ano, que vai entrar agora em 2024, eu vou procurar fazer pelo menos 2 especializações na área de educação, né?
para ver se eu melhoro, se eu ganho pelo menos uns 3 pontinhos em título, né? E talvez dê alguma aula para ter experiência em sala de aula para também ganhar pontinho. Então é assim que você vai melhorando e avançando no critério de, de pontos para começar a ficar perto de casa também, porque eu nem sei para onde eu vou, né, na minha colocação. Nem sei se vai ter na minha cidade. Então isso também é um problema. E é isso. Quem quiser fazer alguma pergunta aí pode escrever aí nos comentários. Quem quiser criticar pode criticar mesmo, porque já me criticaram que eu só no Janase lá, eu só falei mal dele. Não, eu concordei com que 15 mil é pouco. Falei que a categoria O é o mal necessário, mas é, não é de uma vez só que resolve, porque isso aí está desde 2009, pela lei 10.093 é de 2009. Era o Serra que era o governador. Depois do Serra passou para Alckmin, passou para um monte deles. E esses caras ainda tentaram se reeleger para. Não reeleição, para presidente, aí saíram, aí deixaram Cláudio Lembo, Goldman, aí entrou o Dória, quer dizer, e esses caras, quer dizer, o cara que falou que o pessoal tá rindo da cara deles, não, mas quem criou isso foi lá em 2009, há décadas atrás, né, no Serra. Então, ele criou isso porque teve uma necessidade. Aí o Tarcísio que assumiu agora, que tá nessa batalha, né? Porque ele é novato, né? E o pessoal, não sei, não gosta muito dele por causa de Bolsonaro. Então ele vai ter que descascar esse abacaxi aí. Se ele fizer outra prova dessa no ano que vem, vixe, ele tá de parabéns. Ou se não, daqui 2 anos, aí bota 30 mil vagas e aos poucos vai acabando com a categoria O. Mas eu acho que a categoria O sempre tem que ter, porque existe muita falta de professores, né? O professor fica doente, está licenciado, aposenta. Então, ele precisa de uma carga de mão de obra temporária também. Mas não precisa ser 100 mil, né? Pô, pode ir diminuindo à medida que o tempo passa. Minha área era eventos, né? Evento é tudo temporário, porque num dia você precisa de 10, no outro dia você precisa de 1, no outro dia você precisa de 100, no outro dia... Então é assim, se você contratar, você não consegue se manter, é, não consegue manter, você contrata 100, aí usa 10 no outro dia, então para ser sustentável, aí você tem que ter temporário. Então essa temporalidade aí para deixar o negócio sustentável. O que eu sou contra é um professor de geografia dar aula de matemática, né? Pensa se você for no hospital, fala, ó, o oftalmologista não tá aí, mas tem um ortopedista para olhar sua visão, seu olho, né? Quer dizer, não, eu acho que não, acho que o professor tinha que. A escola tinha que ter substitutos e o substituto tinha que ser exatamente na mesma matéria que você está substituindo, né? Mas é outra coisa também, não tem jeito ainda. Então não foi o Serra, não foi o Alckmin, não foi o Dória, talvez não seja o Tarcísio, mas se ele já pensou se ele escuta eu falando isso e fala, acho que eu vou resolver essa questão de substituição de, então, quem sabe, né? Então é isso, né? Um dia alguém pensa nisso e fala, não, eu vou dar um jeito nisso. E o jeito nessas 100 mil vagas é bom, mas também não de uma vez, porque senão vira bagunça também. Ou vira injustiça, ou o cara não estudou, fala, puta, justo agora que eu não estudei tem 100 mil vagas. É isso que um concurso de ano em ano resolve, né? Porque aí também você está selecionando melhor quem passa também. Você não está pegando a rapa do tacho lá embaixo. Você pega de 30 mil, por exemplo, ou de 20 mil, e você pega lá os 20 mil melhores. Agora, se você pegar 100 mil, você pega lá embaixo. Quer dizer, aí você fala, mas a categoria O é mais ou menos assim. Ou não, né? Categoria O também, às vezes, é igual o Uber, né? O cara não quer ficar também ligado, não. Às vezes ele tem outros planos e ele fala, não posso ficar preso no estado dando aula
todo ano. Eu vou dar aula um ano e no outro ano eu vou fazer outra coisa. Então, tem gente de todo tipo. E se essa coisa estava desde 2009, tem alguma razão de ser. E se ela está muito ruim em termos de pagamento, de a lei trabalhista, então aos poucos vai se acertando. E uma forma de acertar é fazer os concursos ano a ano. Eu acredito que se tiver o ano que vem, muita gente vai melhorar na sua videoaula e muita gente que estava dando aula esporádica vai entrar em efetivo, que é a ideia de todo mundo, né? O Estado não tem dinheiro infinito, né? Apesar de ser grande, ele não é um dinheiro infinito. Então, um chocolate faz falta. É isso que eu penso. Só que ele é muito grande. Às vezes tem 10 milhões de chocolates, mas um faz falta. Independente do tamanho do estado. É assim que você cuida da coisa pública. Então, a coisa pública, ela tá lá e uma coisa faz falta. Então, você não pode usar abruptamente. Mas também não pode ficar guardando, né? Tem que usar. Se não usar, aí o aluno vai ser prejudicado também. E se você usar abruptamente, o aluno também é prejudicado. E quem é nosso chefe, eu acho que não é o governador, é o aluno que é nosso chefe. Então é para ele que a gente tem que fazer uma boa aula, é para ele que a gente tem que ensinar bem. E a única coisa que vai tirar o Brasil dessa enrascada que nós estamos atualmente é inteligência. A gente está com um problema nisso, de aprender as coisas. Se não aprender, a gente não vai ficar nessa aí, ó, o resto desse século aí. A gente vai ficar patinando, 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 e nossos governantes, esses analfabetos da vida aí, ó. Então, o jeito de acabar com isso é botando gente mais esperta no mundo. E para fazer isso, tem que dar uma boa aula. Então, deixa eu encerrar aqui. Aumentei um pouquinho mais esse vídeo aí. Falou? Até mais aí. Tudo de bom para vocês. Bom resultado de concurso. E no ano que vem a gente se encontra em alguma escola por aí.